Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje vamos mais uma vez dar continuidade aos vídeos, às videoaulas, melhor dizendo, que tem a finalidade de auxiliar os nossos alunos na realização das provas. E o tema de hoje engloba o primeiro reinado, o período regencial e alguns tópicos, alguns pontos relacionados ao segundo reinado. Pois bem, o primeiro reinado iniciou com a proclamação da independência, e na proclamação da independência, que foi um processo incorreto nós falarmos que a independência aconteceu no dia 7 de setembro, uma vez que desde 1808, quando Dom João veio para o Brasil, até mesmo em algumas situações anteriores, o Brasil já dava sinais do rompimento político que iria empreender com relação a Portugal. E quando nós chegamos em 1822 e o Brasil se tornou uma nação independente, a gente conseguiu perceber que o modelo político-administrativo que seria consolidado era um modelo liberal e conservador. Por quê? Em alguns momentos desse primeiro reinado, e também nós vamos ver isso no período regencial, o Brasil adotou um modelo liberal no sentido de conceder, em determinadas situações, autonomia às províncias, né? E, por outro lado, fez com que, principalmente na questão da Constituição de 1824, fosse muito conservador. Então misturou esses dois protótipos de governo no período do primeiro reinado. E por que, a gente tem que parar para prestar atenção, por que a América portuguesa, a América colonizada por Portugal, conseguiu manter a sua unidade territorial? Porque a gente parar para analisar o que aconteceu com a América, a parte da América colonizada pela Espanha, nós vamos perceber o seguinte, que houve a desintegração. Surgiram países como Uruguai, Bolívia, Equador, Argentina, Chile, e a América Portuguesa se manteve territorialmente, geograficamente falando, se manteve unida. E por que se deu isso? Aí nós temos que ressaltar a questão da monarquia. Porque quando o Brasil se tornou independente, mas manteve o modelo monárquico de governo, automaticamente a unidade territorial foi preservada. Então nós tivemos um regime centralizado, um regime forte, e o absolutismo de Dom Pedro I, que ficou evidenciado no poder moderador na Constituição de 1824, isso se tornou providencial para que o Brasil conseguisse manter a sua unidade territorial, sua unidade política. Só que quando nós paramos para pensar no que se refere à independência brasileira, nós vamos perceber o seguinte, que o Brasil se tornou uma nação independente politicamente, contudo, dependente da Inglaterra. Porque é igual uma situação que, várias situações que tem em charges na internet, muito interessantes, que mostra que a independência brasileira foi um bom negócio para os ingleses, porque a partir desse momento a Inglaterra passou a ter uma série de benefícios ainda mais assíduos do que em 1808 na relação comercial entre os dois países. O Tratado de Panos e Vinhos, por exemplo, é um exemplo disso. E o Brasil se tornou um país subjugado economicamente pela Inglaterra, porque os produtos ingleses entravam no mercado brasileiro com muita facilidade, uma vez que as tarifas alfandegárias para a Inglaterra eram inferiores, né? Agora, quando nós vimos que a Constituição foi outorgada em 1824 e existia lá o poder moderador, que estava acima dos outros três, que existia legislativo, executivo, judiciário e o moderador. E esse poder moderador estava nas mãos de Dom Pedro I. Isso gerou uma insatisfação muito grande, principalmente das elites, da população de uma maneira geral também, do Nordeste. Porque os investimentos eles eram feitos principalmente na região sudeste, que é a capital da monarquia na época, aqui no Brasil,
era justamente o Rio de Janeiro. Então, a região sudeste recebeu muitos incentivos. Agora, um movimento que aconteceu no Nordeste foi a Confederação do Equador, que lutava pela emancipação política da monarquia, porque a monarquia tinha laços com a coroa portuguesa, e também acabar com aquelas medidas centralizadoras e absolutistas de Dom Pedro I. Frei Caneca acabou sendo executado, o líder do movimento, e a repressão dos soldados ligados ao imperador acabou sendo providencial para acabar com o movimento da Confederação do Equador, onde o objetivo era claro, era acabar com o controle exercido pelo Dom Pedro I em toda a região do Brasil de uma forma muito autoritária, porque esse autoritarismo, esse absolutismo se tornou evidente justamente com o poder moderador presente na Constituição. Agora, uma crise econômica muito forte se abateu sobre o Brasil, que culminou na decretação da falência do Banco do Brasil, por exemplo, e a questão da disputa que aconteceu lá em Portugal, acontecia em Portugal, melhor dizendo, referente à coroa, porque após a morte de Dom João VI, Dom Pedro I também teria o direito de assumir. Só que ele abdicou a favor da sua filha, e ela estava sofrendo um golpe de Estado lá em Portugal. Então ele ficou dividido, não sabia se ficava governando o Brasil ou se retornava a Portugal e também assumiria o trono em Portugal. A solução encontrada por Dom Pedro I foi retornar a Portugal, contudo, deixar o filho dele aqui, que tinha apenas 5 anos de idade. Como ele obviamente, não teria condições de governar, nós tivemos o período regencial. Foi o período em que algumas pessoas, representantes da oligarquia brasileira, ou até mesmo aqueles grandes proprietários de escravos, proprietários de grandes fazendas, ou seja, a elite desse país passou a exercer o poder aqui no Brasil. E nesse período nós tivemos a criação da Guarda Nacional. Era uma espécie de polícia exclusiva do poder imperial, no sentido de inibir os movimentos de revoltas que aconteciam no Brasil naquele momento, como sabinada, balaiada, cabanagem, malês. Foram revoltas que aconteceram nesse período regencial, e a Guarda Nacional tinha o objetivo de impedir que esses movimentos acontecessem. Nós tivemos também a criação do ato adicional. O ato adicional, ele exigia que acontecesse a centralização política. E por que a centralização política seria, segundo muitos afirmavam na época, a solução para o Brasil naquele momento? Porque o ato adicional, que iria promover isso, faria com que as províncias não tivessem mais tanta independência, tanta liberdade, e automaticamente, não tendo liberdade, isso iria impedir que revoltas acontecessem. Então, o ato adicional foi uma forma de fazer com que as províncias, que hoje nós chamamos de Estado, não tivessem mais liberdade, e, em contrapartida, isso iria evitar que novas revoltas acontecessem. Só que nós tivemos uma revolta importante, que foi a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o que foi a Farroupilha? Foi um movimento que não tinha representação no que se refere às camadas populares. Em nenhum momento falou-se na questão da abolição da escravidão, por exemplo. E então, foi uma reação, melhor dizendo, dos grandes produtores aos impostos cobrados pelos representantes do poder imperial aqui no Brasil. Era muito mais, só para os companheiros terem uma ideia, era muito mais fácil comprar, mais barato comprar de outros países, como Uruguai e Argentina, por exemplo, do que comprar dos produtores brasileiros por causa dos impostos. Então, qual era o objetivo dos farroupilhas? Era iniciar um movimento exigindo que o poder regencial criasse medidas econômicas
protecionistas, ou seja, de proteção ao mercado, para fazer com que o charque, o principal produto produzido nesse período, fazer com que o charque passasse a ser mais valorizado, o preço mais valorizado. E isso seria conquistado por intermédio de uma política econômica de controle da entrada desses produtos no mercado nacional. Então, esse movimento acabou de uma maneira pacífica. Bento Gonçalves, o líder da Farroupilha, acabou entrando em acordo com o governo regencial e, como eu falei, não levaram em consideração nenhuma pauta voltada para a questão dos escravos, da população carente. O objetivo da revolta foi estritamente econômico. Aí nós tivemos o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Começou um movimento no Brasil nesse período, no sentido de fazer com que um poder centralizado, um poder forte, fosse consolidado no Brasil. E esse poder forte e centralizado seria conquistado por intermédio do imperador. Contudo, Dom Pedro II, ele tinha apenas 14 anos de idade. Então, pela Constituição, ele só poderia assumir com 18. O que aconteceu nesse período? Deram um golpe, mudaram a Constituição e anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. Ele foi coroado, se tornou imperador com o título de Dom Pedro II e passou a governar o Brasil com 14 anos de idade. A figura do Dom Pedro II, como afirmavam na época, iriam inviabilizar movimentos de insurgência, movimentos insurrecionais, e também iria promover a centralização política tão requisitada no período em questão. Aí um tópico importante que nós vamos abordar na avaliação consiste nas leis anti-escravistas, nas leis que antecederam a Lei Áurea, que acabou definitivamente com o trabalho escravo no Brasil. O Brasil, que foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, esse processo iniciou com a criação da Lei Bill-Hamden. Essa lei foi criada na Inglaterra, porque a Inglaterra exigia que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos, acabasse com o trabalho escravo, não porque eles eram bonzinhos, mas que eles queriam um mercado consumidor para os seus produtos, porque lá estava no auge a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? Essa lei dizia o seguinte, que os navios negreiros que pertenciam ao Brasil, pertenciam aos traficantes brasileiros, se esses navios fossem flagrados em alto mar transportando escravos, o governo inglês teria autorização para bombardear tais navios. Foi uma medida autoritária, uma medida contundente, onde a finalidade era acabar com o tráfico de escravos. Inicialmente, o governo brasileiro simplesmente ignorou. E depois, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, Eusébio de Queiroz, proibia o tráfico de escravos no Brasil, para o Brasil. Diminuiu um pouco. Contudo, o tráfico interno de escravos no Brasil aumentou muito. Abrindo parênteses aqui, como acontecia essa questão do tráfico de escravos, como foi essa questão do transporte dos escravos para o Brasil? Primeiro, lá na África já existia escravidão, sim, porque a comunidade africana, quando entrava em guerra com a outra, os negros, os prisioneiros, eram transformados em escravos. O que o português fez? O que o traficante brasileiro fez? Ele simplesmente chegava para o chefe da aldeia e negociava aqueles prisioneiros de guerra e transportavam para o Brasil. Então foram os portugueses, deixa isso bem claro, que foram os portugueses, os traficantes brasileiros, né, que se dirigiram até a África e lá eles trocaram os prisioneiros de guerra lá por cachaça, fumo, armas, e depois eles traziam aqueles escravos para cá e revendiam um preço muito elevado. Era lucrativo, sim, o tráfico de escravos, por isso que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, porque atendia os interesses da elite agrária e oligárquica do Brasil.
Agora, é, pensando nisso, galera, dentro do navio negreiro, do porão do navio negreiro, que também era chamado de tumbeiro, vem de tumba, morte, a quantidade de escravos que morria nessa travessia era enorme. Se um escravo ficasse doente, pegava-se correntes e amarravam nos pés dos escravos e jogavam no fundo do mar. A crueldade foi algo que manchou de sangue as páginas da nossa história. E dentro do navio, em um local completamente fechado, a alimentação que eles recebiam, eles eram obrigados a se alimentar no mesmo local em que eles faziam suas necessidades, gerando doenças e mais doenças, era uma mistura de água com farinha, faziam aquele mingau mais grosso, e os escravos eram obrigados a comer aquilo. Uma viagem que durava de 2 a 3 meses, sem contar com os castigos físicos que aconteciam. Agora, voltando para as leis escravistas, anti-escravistas. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos para o Brasil. E uma outra lei criada foi a Lei do Ventre Livre. Essa lei dizia o seguinte, que a partir daquele momento os escravos nasceriam na condição de pessoas livres. Contudo, tem que se ressaltar o seguinte, que a liberdade seria concedida a esse ex-escravo, no caso, quem decidiria seria o proprietário de escravos. Quais eram as opções que ele tinha? Duas. Primeiro, ele libertava aquele escravo logo após o seu nascimento e recebia uma indenização por isso, ou ele continuava explorando aquele escravo até os 17 anos de idade e ali ele obrigatoriamente teria que libertar aquele escravo sem uma remuneração. Então ficava a cargo do proprietário escolher entre as duas opções. Lei do sexagenário dizia o seguinte, que os escravos acima de 60 anos teriam sua condição de liberdade garantida. Uma incoerência, uma estupidez muito grande, porque essa lei beneficiava mais o proprietário do que o escravo, porque dificilmente um escravo chegava aos 60 anos de idade. Se chegasse, por que essa lei iria privilegiar o proprietário? Porque a partir desse momento ele não teria mais nenhuma obrigação de conceder alimentação a esse ex-escravo. Esse escravo com 60 anos de idade que não aguentaria mais o trabalho pesado ao qual eles eram obrigados a realizar. E por último a Lei Áurea, a lei que acabou definitivamente com o trabalho escravo no Brasil, e nós temos que estabelecer um debate no sentido de pensar como foi a vida daquele ex-escravo. Ele teve oportunidades de melhorar de vida? Ele teve condições de subsistência garantida pelo poder público? Ele teve acesso a uma educação, a uma saúde de qualidade? O que aconteceu com esse ex-escravo depois da Lei Áurea de 1888? São reflexões que nós devemos fazer, porque o preconceito da sociedade acabou fazendo com que esse ex-escravo se tornasse marginalizado. Só para os companheiros terem ideia, aconteceu logo depois da abolição uma política voltada para incentivar a imigração, trazer brancos para trabalhar no Brasil e iniciar o processo de branqueamento da população. Olha a crueldade do governo brasileiro da época. E isso evidencia o preconceito da sociedade brasileira naquele momento, né? E esse ex-escravo acabou sendo marginalizado pela sociedade cada vez mais. E então o trabalho escravo acabou, mas o ex-escravo, a partir daquele momento, não teve condições de garantir a sua subsistência de maneira qualificada. O governo brasileiro não aproveitou a mão de obra dos ex-escravos disponível no mercado e preferiu trazer os imigrantes para trabalhar no Brasil. Meus amigos, essa foi a nossa revisão. Vou deixar aqui o endereço do meu blog. Lá nós publicamos textos relacionados a esse assunto. Estudem bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, companheiros.